Amém. Quem está aqui na nossa igreja há menos de 2 anos, diga amém. Vou perguntar de novo, você responda com autoridade. Quem chegou aqui há menos de 2 anos, diga amém. Essa ministração eu fiz há mais de 2 anos. E o Senhor me incomodou ela para a gente conversar sobre esse tema de novo. É um período que eu sabia que muitos dos irmãos não estavam aqui. Aqueles que estavam e ouviram, que o Senhor faça novas todas as coisas dos irmãos. Amém? Priscila está mais de 2 anos aqui, Priscila? Mais de 10 anos. Graças a Deus. Irmãos, o amor de Deus. O amor de Deus é algo incompreensível. O amor de Deus é algo incompreendido. E o amor de Deus, ele é muito usado para distorcer o evangelho. Porque em nome do amor de Deus, as pessoas dizem que Deus, por exemplo, não vai condenar. Em nome do amor de Deus, as pessoas dizem que Deus não está preocupado com o meu pecado, por exemplo. E a Bíblia não mostra isso. Eu queria começar a nossa reflexão contando a história de um amigo nosso aqui da igreja. A gente sempre canta e ora e fala assim, que Deus, eu quero ouvir a sua voz, Deus fala comigo. E esse irmão também. E aí ele chegou para a gente e falou, Deus falou comigo. E rapaz, se tem uma coisa que a gente tem medo nesta igreja, nesse púlpito, é da expressão Deus falou comigo. Porque Deus fala, amém? Só que em nome do Deus falou comigo, as pessoas falam qualquer coisa. E elas ficam isentas de responsabilidade. Deus falou comigo e mandou eu comprar o carro vermelho. Se Deus falou para você comprar o carro vermelho, quem sou eu para dizer que o carro branco é mais comercial, é mais adequado para você? Porque se Deus falou com você, irmão. Então, em nome dessa frase, Deus falou comigo, as pessoas se equivocam um pouco. E esse irmão disse que Deus tinha falado com ele. Quando o Gildo, é o nome dele, ele contou para a gente que ele ia casar, o Gildo frequentou essa igreja. Quando ele contou para a gente que ele ia casar, a nossa alegria ela não foi maior do que o nosso espanto. Na verdade, pensa num menino sério, pensa num menino prodígio, pensa num menino que lê a Bíblia como nós lemos por fé todos os dias, amém? Por fé, vocês gostaram, né? Tem que aprender, irmão. Menino Gildo, ele era assim, o Gildão. Mas o nosso susto foi que ele falou que ia casar com a Rúbia. E os irmãos mais velhos talvez se lembrem. Mas a Rúbia... como é que eu posso falar isso de forma suave? Gilda e Rúbia, Gilda e Rúbia. Os mais antigos lembram daquele filme, espero que não tenham assistido, Bonitinha Mais Ordinária, lembra disso? Essa era a Rúbia. Ela nunca se firmou na igreja. Aliás, a família dela inteira era meio esquisita. A mulherada da família era toda sensual. Os homens libertinos. A Rúbia tinha 17 anos e estava no meio de tudo isso. Quando Gildo contou a história e disse que Deus tinha mandado ele casar com ela, isso foi um susto para a gente. E eu estou tentando ser delicado, irmãos. Porque eles casaram. E na lua de mel, ela engravidou. E 9 meses depois, ela deu à luz. O primeiro filho do casal. Acontece que a Rúbia, por continuar a manter contato com seus familiares e amigos antigos, e por outras várias razões, ela começou a perder a noção do que realmente era ser casada. Essa é a Rúbia.
e começou a flertar com outros homens. E eu estou sendo delicado na afirmação, mas começou a paquerar com outros homens. Quantas vezes eu vi o Gildo lamentar por isso e chorar por isso também, quando ele falava nesse assunto. Apesar de todo o amor que ele demonstrava para ela, de todas as tentativas de fazer com que ela despertasse dessa loucura, Rúbia insistia em encarar essa situação de forma leviana e os flertes passaram para as vias de fato. Aquilo que era só uma paquerinha começou a acontecer de forma clara. Nessa época, a Rúbia teve muitos amantes, a ponto de começar a se prostituir de forma absolutamente descarada. Eu lembro de uma vez que o Gildo me ligou e ele estava na porta da minha casa. E ele queria saber se eu tinha visto a Rúbia de alguma forma, em algum lugar. Mesmo porque os irmãos sabem que eu moro lá na Estrada Velha, e na Estrada Velha é um lugar de lugares de bonitinhas e ordinárias. E ele estava lá e ele perguntou se eu tinha visto a Rúbia entrando por acaso em algum prostíbulo, alguma coisa. Por algum motivo que eu não sei, Gildo nunca largou dela. Ele achava ela, levava ela para casa, dava um banho nela e perdoava ela. A Rúbia engravidou outras 2 vezes, mas os filhos não eram do Gildo. Ele sabia disso e ele assumiu as crianças. A gente nunca entendeu por que o Gildo fazia aquilo. Como pode alguém como você, Gildo, correr atrás de alguém como ela? Na verdade, irmãos, eu quero confessar que até hoje eu não entendo. E realmente eu acho que eu nunca vou entender por que ele fez daquela forma. Por que alguém como Gildo insistia com alguém como a Rúbia. Essa história que eu contei, irmãos, é real. Mas não é do Gildo e da Rúbia. Essa história está na Bíblia e os autores, os atores, os personagens são Oséias e Gomer. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Oséias. Para quem não sabe, sim, Oséias é um livro que está na Bíblia. Uma dica, você abre Salmos, é um pouquinho para frente de Salmos. Salmo o pessoal acha mais fácil. Oséias. Abre Oséias e fica parado aí. Eu vou só contextualizar para os irmãos que entendem alguma coisa, só para ajudar os irmãos a criarem o perfil. Antes, abriu Oséias, deixa aberto no seu colo aí. Jeremias, o profeta Jeremias, ele vai citar Oséias muitas vezes. Essa história, ela aconteceu há quase 800 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Quem conhece Flávio Joséfo, que era um historiador, ele vai dizer que o pai de Oséias era um sacerdote. A Bíblia não diz isso, mas ele é um historiador do 1º século, disse isso. Alguns momentos, o livro vai se referir o nome do que ele cita? Efraim. Ele vai dizer do povo como Efraim, pelo simples motivo de Efraim ser a maior tribo da época. Estou só ajudando vocês. Oséias profetiza para o reino do norte, quem lembra disso, quem não sabe, não tem problema. Dividiu as 12 tribos, 2 para uma e 10 para o outro lado. Oséias profetiza para o reino do norte. Ele é contemporâneo de Isaías e Miqueias, e Oséias significa salvação. Isto posto, abram aí Oséias, capítulo 1, versículo 2, tá? Vamos a partir do versículo 2. Eu vou pulando, mas eu queria pedir para os irmãos em casa lerem o livro todo de Oséias.
Mas eu vou pular só para a gente basear aquilo que a gente está conversando hoje. Capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, toma uma mulher de prostituições e terás filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Dá um pause, irmãos. Muitos teólogos vão dizer que esse mulher de prostituições não é uma prostituta de fato ainda. No começo, pelo menos, não. Depois a gente vai entender se faz sentido. Mas essa expressão, a mulher de prostituições, não é necessariamente uma prostituta, mas alguém com essa tendência à prostituição. Assim como eu parafraseei na história do Gildo e da Ruby, ela também tinha essa tendência desde sempre, né? Pela formação e tudo isso. E aí o nome do primeiro filho? Jezreel, versículo 4 diz isso. O nome do primeiro filho é Jezreel. Continuando, vamos pular para o versículo 6, depois os irmãos leiam tudo. Versículo 6. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê o nome dela de desfavorecida, ou Lo-Ruama, algumas versões. Pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-la. Versículo 8 e 9. Depois de ter desmamado desfavorecida, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê a ele o nome de não meu povo, ou Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Vocês estão entendendo quem é Gomer? Está entendendo o perfil de Gomer? Da bonitinha Gomer? E aí, eu quero levar vocês a ter a mesma compreensão que eu tive quando eu li esse texto. Leia o capítulo 2, versículo 2 em diante. Pula aí, capítulo 2, versículo 2. Repreenderam sua mãe. Repreenderam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Retire ela do rosto a aparência adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Eu farei dela um deserto. Eu a transformarei em terra ressequida. Eu a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles. Olha só, a mãe deles foi infiel e engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Gomer chegou e falou assim: Oséias, eu vou atrás dos meus amantes, porque eles suprem as minhas necessidades. Eles me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Continua comigo, só mais um pouquinho, eu já falo daqui a pouquinho. Versículo 3, capítulo 3, versículo 2. O texto agora, a Bíblia não fala por quê, mas chegou um momento em que Gomer precisou comprar, Oséias precisou comprar Gomer de volta. Constrói junto comigo isso aqui. Por isso, capítulo 3, versículo 2. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Por algum motivo, Gomer, soltinha, com amantes, por algum motivo que a Bíblia não fala, ela foi escravizada e, por exemplo, estava na praça, lá vende-se uma escrava. E aí Oséias compra por essa quantia. Eu nem tenho uma ideia se essa quantia é uma quantia alta ou baixa. Se alguém tiver uma Bíblia muito moderna, vai estar em reais isso aí até. Né? Porque as Bíblias modernas vão deixando cada vez mais, né? Por algum motivo ela estava na praça e Oséias foi lá. Depois de toda essa história que eu acabei de contar para vocês, ele vai lá e compra Gomer de volta. Você faria isso, querido?
Responda. Seja honesto. Talvez alguém faria, não sei. Eu não faria isso. Paulinho? A reação do Paulinho foi melhor, né? Paulinho? Claro que não. Que mulher é essa, irmão? Que perfil de mulher é esse? Que mulher é essa que um cara tão bacana como Oséias, um profeta, ele vai, depois de tudo que ele faz passar, ele vai lá e comprar ela de volta? Quem aqui conseguiu se imaginar no lugar de Oséias, recebendo essa afronta? Quem conseguiu se imaginar no lugar de Oséias? Agora, quem conseguiu se imaginar no lugar de Gomer? Porque em todo o momento que eu estou falando aqui, construindo essa história, você está no papel do ofendido. Você não passou pela sua cabeça, você está no papel da prostituta. E como eu fiquei revoltado com Gomer por ela fazer tudo isso. E aí, depois de ler muitas vezes o texto, incomodado com a história, revoltado com Gomer, o Espírito Santo de Deus me mostrou que a metáfora que está sendo feita aqui é entre a nossa relação e Deus, onde Oséias é Deus e a prostituta sou eu. Se você ler todo o texto de Oséias, eu não estou fazendo ginástica nenhuma, irmão. Leia. Deus resolveu se comunicar com o povo através de Oséias. E ele, que bucha que ele recebeu, hein? Pensou? Deus falou assim: eu quero me falar com o povo uma mensagem que o povo está infiel. Faz o seguinte, vai lá e casa com a prostituta. Que bucha que esse cara recebeu. Desculpa. Nessa relação, nós somos quem se prostitui. Nessa nossa relação aqui do texto. O que o Espírito Santo de Deus está ensinando através do livro de Oséias é que o povo naquela época estava se prostituindo. O povo era Gomer. E quando você faz o entendimento para o nosso contexto, nós somos essa prostituta. Só que enquanto eu estava me referindo a Gomer e você no papel de Oséias, você estava criando justiça. Não é justo com Oséias, mata essa mulher. Mas talvez agora que você entendeu que você é Gomer, talvez você esteja falando assim: misericórdia, Senhor, oh misericórdia. Não foi assim? Comigo foi assim. Quando eu entendi que o texto estava falando de mim, e eu não era Oséias, eu era Gomer, eu comecei a falar: Senhor, você tem toda a razão, e eu sou exatamente assim, mas me trate com misericórdia, porque se o Senhor for me tratar com justiça, eu estou frito, para não dizer palavrão. Deus exemplificou na vida de Oséias o que estava acontecendo com o seu povo, que somos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando eu disse que Gomer, ela não era prostituta antes, foi porque neste paralelo com a história de Israel, que é o contexto em que Oséias está, a prostituição, ou seja, a idolatria do povo, veio no deserto depois da libertação. Não tem indícios do povo sendo idólatra no Egito. Quem não entendeu isso não tem problema, mas é muito legal isso também. Com essa história, Deus mostra que Gomer somos nós, Oséias é ele, e os filhos são a consequência das nossas atitudes. Quem é Oséias? Nós somos quem? E os filhos de Gomer são a consequência das nossas atitudes. O livro de Oséias, ele mostra um confronto entre a infidelidade humana, nossa infidelidade, e o amor incompreensível de Deus. Lembra na história quando estava contando de Gildo e Rúbia? Como alguém como você, Gildo, corre atrás de alguém como ela? É a mesma pergunta. Deus, como alguém como você corre atrás de alguém como nós, como eu?
Imagina uma conversa do anjo. Diga o nome de um anjo, Daniel. Gabriel. O Gabriel chega para Deus e fala assim, Deus, tá de brincadeira comigo? Olha os caras, velho. Olha lá, tá lá na rodoviária. Aí Deus vai lá, em prol, pega, põe no carro, dá banho, perdoa, diz que ama. Esse é o ensino do texto, querido. Por quê? E a pergunta que eu faço, como alguém, como você, corre atrás de alguém como ela, Deus dizendo pra gente. Através dos filhos do casal, Deus nos mostra a nossa situação em cada momento da nossa caminhada. Primeiro filho, como é que chamava? 3 pessoas disseram, como é que chama o filho? Jezreel. Significa o quê? A, Deus espalha ou semeia. B, nenhuma das anteriores. Primeiro filho, Jezreel, Deus espalha ou semeia. Este é o filho, de fato, entre Oséias e Gomer. É um filho legítimo. Depois que ele vai lá e casa com ela, é um filho legítimo, nasceu deles. Deus tirou da escravidão do Egito e nos fez sua família, amém? Deus nos tirou da escravidão e fez família dele, não é isso? A consequência disso, quais são as promessas de Deus para nós, que fez lá em Abraão, que nós seríamos grandes, a semente seria abençoada. Essa promessa, ela vem no primeiro filho legítimo, Jezreel, está lá. Semente, como é que é? Deus espalha, ou semente. Desde o dia que nós cremos e nos rendemos a Jesus, Ele nos tornou família e deixou grandes promessas sobre nós. Você mais Deus, melhor, Oséias mais Gomer igual a Jezreel. Não é isso? Você mais Deus igual Jezreel, semente. Agora existe solução. E tá, até agora na história está lindo. Até o primeiro filho aparecer está redondinho, está certo. Eu só não teria casado com ela, mas até agora tá bom. Ela não parecia ser digna de confiança, mas tá legal. Vamos lá, vamos dar um voto de confiança para ela. Só que aí ela insistiu e nasceu o segundo filho, que chama Loruama, ou desfavorecida. Essa era filha de Oséias? Filho da prostituição. Aí ela foi pro forró. Irmãos, eu tenho uma zona do meretrício do lado de casa e eu ouço música o dia inteiro, a noite inteira. Começa 3 da manhã. Eu não sei quem começa a farra 3 da manhã na minha época, João. Como é que era? Mais cedo, não era? Mais cedo. 3 da manhã e vai até às 11 da manhã. Eu ia cantar uma das músicas aqui, mas o pastor Eros não deixou. Pensa em música de baixíssimo calão. Tava lá, a Gomer tava lá, e aí no ralabucho, e aí engravidou, e o filho dessa o nome do segundo filho é desfavorecida. O que é graça de Deus? Não é favor imerecido? A consequência dela ter insistido no pecado, qual foi o nome que Deus mandou dar? A graça existe, mas se tornou inútil para você. É por isso que o pecado não vale a pena, irmãos. Essa semana eu fui confrontado por um irmão dizendo assim, vocês falam muito de graça. E está muito fácil essa vida cristã aí. Eu sei que ele falou com a melhor das intenções. Mas aqui está a parte B da mesma moeda. Se você insistir pecando, a consequência vai ser Loruama, ou desfavorecida, ou a graça de Deus já não faz mais sentido para você. Mas ela continuou indo para o forró. Ela continuou indo... Para onde, senhor? Nem imagina. E aí ela engravidou de novo. Era o filho de Oséias. Filho de prostituição, adultério. E aí a consequência dela insistir no pecado, qual foi? O nome dela? Lo-ami, ou não meu povo. Depois que você cresce, você insistir pecando, a graça já não faz sentido. E você insiste assim, você deixa de ser povo. Eu não quero fazer ginástica com o texto, é o que o texto está dizendo. É o que a Bíblia chama de apostasia. Mas aí você está dizendo assim, a gente não se prostitui, Luiz.
Daniel Saad está me olhando, está falando assim, não faço isso. Quando é que a gente se prostitui, irmão? Prostituição é muito mais do que rodar a bolsinha. Pastor Eros diz que prostituição é o abrir mão de convicções por interesse. Presta atenção. Talvez você não rode a bolsinha. Não roda-se mais a bolsinha, né? Não existe mais isso, né? Essa dica para saber quem é prostituta. Acho que antigamente era assim, né? Rodava a bolsinha. Não existe mais isso. Mas é muito mais do que se prostituir na zona do meretrício. Prostituição é você abrir mão de convicções por interesse. Isso acontece quando a gente dá propina para o guarda. Mas também acontece quando a gente aceita os pecados dos nossos amados para não se indispor com eles. Eu não falo nesse assunto com ele porque vai criar um certo desconforto. Então eu abro mão da convicção que eu tenho para não tratá-lo de forma indelicada. Alguém já fez isso aqui? Isso acontece não só quando a gente dá a propina, mas quando a gente aceita a propina, ainda que seja um sorriso malicioso de alguém que nos pede um favor. Quando a gente avança o sinal dentro do namoro aos namorados, você sabe que não deve, mas você abre mão da sua convicção por interesse, nesse caso, a satisfação dos seus impulsos. Isso é prostituição. Mas você disse que você não queria se prostituir com ninguém? Nos prostituímos quando dizemos que a religião A ou B pode salvar para não ter atrito com o chefe nem com o amigo. Sim, não, todos os caminhos levam a Deus. É bonito isso aí. Deus um dia vai conduzir ele para a verdade. Não preciso falar que nenhuma religião salva, amém? Ou você acha que você é salvo porque você é da comunidade do Eros? Você é salvo porque você é evangélico? Eu fui evangélico durante 24 anos e não conhecia Jesus. Religião nenhuma salva, mas é melhor não entrar nesse mérito. Vamos entrar nessa não, vamos deixar rolar. Tentamos seguir a vida flexibilizando verdades bíblicas para tentar alcançar mais resultado no ministério, achando que o reino é nosso. Eu não vou pregar sobre alguns assuntos para não incomodar vocês e vocês não irem embora. Porque, afinal de contas, o ministério tem que ser grande. Se eu faço isso, se eu não prego o que eu tenho que pregar, o que Jesus mandou pregar, eu estou me prostituindo. Eu estou abrindo mão de convicções por interesse. Descaradamente, a gente entende que o nosso prazer é mais importante que a necessidade do próximo. Aliás, o nosso prazer é mais importante do que qualquer coisa, porque a gente é uma delícia. Nossa, como a gente gosta da gente. Eu lembro de uma reportagem daquele Ike Batista. Existe ainda? Você que acompanha o Twitter dele? Não? Eu vi ele falando dele mesmo, João. Ele apaixonado por ele. Ele dizendo o quanto ele é. Nossa, eu faço isso aqui. Pai, pega o helicóptero e vai sobrevoar os OLX da vida. Não é? Como é que era o nome da GX? É tudo X no final. Gente apaixonada por si mesmo. E aí o meu prazer é mais importante do que a minha convicção. Porque no centro da minha vida estou eu. Não vamos para a rodoviária ou para a zona, mas vamos para aquela festinha que o Espírito Santo já falou que não devemos ir. Isso é prostituição. Não rodamos a bolsinha, mas usamos um decote a mais ou um palmo de saia a menos pela delícia de ser desejada. Isso é prostituição, irmão. Rimos de piadas sujas porque o nosso instinto de Gomer não permite estarmos sérios quando todos se divertem.
Não vou ficar de fora dessa. Eu rio junto. Claro. Isso é prostituição, irmão. Talvez você assista DVD pirata. Talvez você sonegue imposto. Como é que é aquele achar um dependente? Né? Coloca um dependente a mais que não é seu dependente mesmo. Talvez você use software de camelô. Talvez você tenha inventado um jeito só seu de entender o recasamento. Só você tem aquele entendimento bíblico e você conseguiu fazer a ginástica que for para entender e se aceitar que você pode estar com quem você está, por exemplo. Talvez você passe por aquele canal naquela hora só para ter certeza que não deve passar naquele canal naquela hora. Porque, né, vai que o irmão pergunta, eu preciso saber. Não, lá realmente não pode mesmo. Talvez você se lembre da velha vida com deleite. Olha que perigo isso, irmão. Com a boca cheia, você conta com a boca cheia como você era. Eu era um pecador inveterado. Eu fazia. E aí Jesus me libertou. Já conhece testemunho assim? Uma vez eu estava num hippie com meu pai há muitos anos, nem chamava hippie ainda. Tinha uma senhorinha baixinha assim. Porque eu era assim, eu pegava a faca e metia a faca, e não sei o que. E pai, você lembra disso? Você não vai lembrar, né? Casa da Vitória, eu acho aquele lado, né? Depois de uns 20 minutos falando das facadas que ela dava e tudo isso, meu pai ficou em pé do lado, né? Sutil, né? Aí ela olhou para ele assim, e aí Jesus me libertou e sentou. Ela contou toda a experiência dela, foi a vida passada. Isso é testemunho, né? Não é testemunho. Talvez você seja assim, você lembre do seu antigo noivo, o mundo, com prazer. E isso é comum, mas não é normal. Está errado. A gente tem que orar para o Senhor nos dar nojo do passado. Senão você está contando, não, eu pegava mesmo. Eu pegava mulher pra caramba. Nossa, fulana, ciclana. Não, eu roubava mesmo, cara. Ninguém roubou como eu. Agora Jesus me libertou, né? Mas eu roubar. Misericórdia. A blusa marca, mas não tem problema. Afinal, a imoralidade está na cabeça de quem vê. Estou falando de você, irmão. Não estou falando do irmão do lado, não. Eu não quero nada sério com as irmãs, mas não preciso deixar claro. Afinal, elas é que são carentes demais. Vai cozinhando em banho-maria. Os adolescentes aí, jovens. Fala o que as pessoas querem ouvir. Fica quieto para não dizer aquilo que você sabe que não agrada as pessoas. Faz de conta que é o que gostaria de ser. Isso é prostituição. Eu faço de conta que eu sou aquilo que eu queria ser. Esse é, sem dúvida, o espírito de Gomer. E ele, segundo o texto, vai nos levar até a apostasia. O texto de Tiago 4, não precisa abrir porque eu acabei de olhar e fiquei assustado com o horário. Diz assim, 4, 4 e 5. Tiago 4, 4 e 5. Adúlteros e adúlteras. O André gosta desse texto. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Não tem vida dupla. Ou melhor, não deveria ter vida dupla. Você que diz que crê, não tem razão para você flertar com o seu antigo namorado, com a sua antiga namorada. Imagina você chega em casa e tem... Eu chego em casa e a Mônica está com a foto de um ex-namorado no Facebook. Estou aqui vendo só de onde Jesus me tirou. Gostoso isso, João? Não faz sentido, né? O Senhor Jesus, através de Oséias, ele nos deixa claro 3 pecados, irmãos. Que se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair nele. Prostituição,
esquecimento de Deus, que é buscar outros deuses, e também ingratidão. Prostituição a gente falou bastante, já está muito falado sobre isso no livro de Oséias. Esquecimento de Deus, buscar outros deuses. A gente leu agora, você está com o texto aberto, Oséias 2,5, ele fala o quê? Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. A gente pode cair no erro, a gente corre o risco de, abandonando Deus, buscar outros deuses que nos satisfazem. É muito comum você abandonar o Deus verdadeiro e colocar no lugar dele deuses que satisfazem o seu ego, o seu prazer, o seu conforto. Prostituição, esquecimento de Deus e ingratidão. O que é ingratidão? Não reconhecer que aquilo que temos é misericórdia de Deus. Achar que as coisas que você tem, presta atenção se você pensa isso. Achar que as coisas que você tem, você conquistou na sua força. É o seu braço forte ou a sorte que você deu de ter nascido onde você nasceu, por exemplo. Isso é ingratidão, porque o texto de Tiago diz que não existe boa dádiva e nenhum dom que não venha do alto. Tudo que você tem é fruto da misericórdia de Deus e não da sua boa ação. Leia aí, querido, Oséias 2,8. Vamos ler junto, 2,8. Ela não reconheceu, versículo 2,8. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo. O que ela pediu anteriormente? No 2,5. Ela pediu comida, água, lã. Ela dizendo, irei atrás dos meus amantes, porque eles me dão comida, água, lã, linho, etc. E aí no versículo 8, Oséias dizendo, ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que eles usaram para Baal. Olha que judiação isso. Ele deu um vestido bonito para a esposa e a esposa foi para o motel com outro cara com o vestido. Só que isso é desesperador pensar nisso, mas é como nós agimos durante a nossa vida, e infelizmente como nós agimos às vezes depois de crente. Tudo que nós recebemos foi fruto da misericórdia de Deus, tudo. E nós gastamos com qualquer coisa que não Deus. Eu pego aquilo que Ele me deu e gasto com outras coisas, outras entidades, outros objetivos. Você acha que... Fale alguém que é muito bom musicalmente. Do mundo. Ed Mota. Ed Mota manda muito. Não, Ed Mota musicalmente é top. Mas fala um que todo mundo gosta aí. Ivete Sangalo, pode ser. E fique registrado que o Daniel Saad ouve Ivete Sangalo no carro. Alguém, vamos fazer de conta, vamos lá. Pode ser alguém que todo mundo mais, sei lá, não sei, tá bom. E Tom Jobim, pronto, Tom Jobim, é difícil agradar vocês. Coldplay, todo mundo gosta de Coldplay, pronto. Nem conhece. Valesca Popozuda, pronto. Vamos lá, faz de conta, Tom Jobim. Alguém vai dizer que Tom Jobim, o talento que ele tem, foi o diabo que deu para ele? Sim ou não? Claro que não. A Bíblia fala que o homem não pode receber coisa alguma se Deus não der. A questão é que quando ele recebeu esse presente, ele gastou com outros e não com Deus. Eu não sei nem se é o caso do Tom Jobim, tá, irmão? Estou só exagerando aqui. Agora, você recebeu o dom da vida, você recebe provisão na sua casa, você recebe mais do que você precisa em alguns momentos. Como é que você tem gastado isso? Com ele, com o seu marido, nesse contexto aqui, com Oséias, ou está gastando com os amantes? Como é que está o foco da sua vida?
Irmão, isso não é condenatório, isso é para você chegar à conclusão junto, a gente refletir e sair daqui transformado pela palavra. Eu dei a vocês recursos naturais, Deus dizendo, e vocês estão usando com outros deuses. Eu tenho enchido vocês de bênçãos e vocês têm usado para o seu próprio prazer. Isso é o princípio da prostituição. Isso é o que ele está condenando aqui. Ela acha que foram os amantes que deram isso. Ela está achando que foram os amantes, mas foi eu quem deu. E Deus está falando com você. Você está achando que foi o seu braço forte que conquistou isso. E Deus está dizendo, fui eu quem deu isso para você. Você está achando que você é querido porque você é bonito e foi, sei lá, aplica isso em qualquer situação. Foi Deus que te fez do jeito que você é. Não foi o mundo que te fez, não foi o seu braço forte, não foi a sua sorte. Foi Deus que fez. E qual é a consequência da infidelidade, então? Vamos pular bastante. Oséias 8, versículo 12. Oséias capítulo 8, versículo 12. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Olha só, isso é comum hoje, não? Deus dizendo, eu entreguei para vocês toda a minha vontade. Quem está segurando uma Bíblia na mão aí? Aqui, ó, eu dei para eles a minha vontade, e eles consideram algo estranho. Eles me oferecem sacrifícios e comem a carne. Presta atenção. Olha que loucura isso. Eles fazem o sacrifício e diz que é para Deus, mas se alimenta do sacrifício. Vocês não entenderam. Você faz coisas e diz que é para Deus, quando na verdade é para o seu benefício. Você lava o banheiro, mas faz uma selfie lavando o banheiro. Para que todo mundo veja que você lava o banheiro. Você diz que é para sua mãe que você está lavando o banheiro, mas é para sua autopromoção. Eu estou aqui no louvor, eu posso estar tocando aqui dizendo que é para Deus. Mas não é para Deus, é para mim mesmo. E eu não estou dizendo que você não pode estar adorando a Deus de verdade, mas estou eu pateta aqui. O Josué conta a história que eu acho muito verdade. Ele estava tocando sax. E aí ele fez um solo. Aí no final do louvor, do culto, o irmão chegou e falou para ele assim, irmão, que solo, hein? Cara, você mandou muito bem. Aí entrou na cabeça dele. No outro domingo, na hora do solo, ele procurou o irmão para saber onde ele estava para tocar. Ele está dizendo que é para Deus, está aqui, mas não é, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com ele, com o prazer dele. Eles me oferecem, versículo 13, eles me oferecem sacrifícios e comem a carne. Diz que é para Deus, mas não é. Continuando, mas o Senhor não se agrada deles. Agora em diante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. O Egito é sinal do quê? Se você não resolver esse problema de infidelidade com o Senhor, de tudo isso que a gente está falando, a consequência, os filhos dessa infidelidade vão te levar a ser escravo do Egito de novo. É por isso que não dá para flexibilizar o pecado. É por isso que não dá para brincar com o pecado. Ainda que o pecado não tenha a consequência que tinha antes, porque Jesus já levou, se eu insistir pecando, eu vou ter o coração endurecido. E vou no futuro, de novo, no final do versículo, voltar para o Egito. Continuando, Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Olha só. Esqueceu o Criador e construiu palácios. Você, irmão, pode estar construindo palácios, castelos para a sua glória. Por quê? Porque você está se esquecendo do Senhor. O castelo de provisão, de segurança tem que ser o Senhor. Quando você começa a esquecer dele, você começa a construir o seu. Você começa a tratar dinheiro de uma forma exagerada.
você começa a tratar algumas coisas de forma exagerada. Por quê? Porque é o seu castelo que você está construindo. Continuando. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá as suas fortalezas. Grandes monumentos de exaltação ao homem eu vou destruir, diz Deus. Aliás, você quer que ele destrua? Se você está construindo um castelo que não é para a glória de Deus na sua vida, você quer que Deus te destrua? Mas você tem ideia do que está falando, amém? Você tem noção disso que está dizendo, que isso vai doer, é um poeirão, vai machucar? Tem noção disso? Deixa eu perguntar de novo. Esse castelo que você está construindo, sem o aval e a permissão e o poder de Deus, você quer que ele destrua? Amém. O Senhor tenha misericórdia de nós. Oséias capítulo 9, versículo 11. A glória de Efraim lhe fugirá como pássaro. Nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um deles. Ai deles quando eu me afastar. Ai de nós se o Senhor se afastar de nós. E por que o Senhor se afastaria? Porque Ele nos amou, nos tirou da prostituição, nos fez filhos legítimos, e nós insistimos pecando, a graça já não fazia mais sentido para nós, e nós insistimos pecando, e aí já não é mais povo de Deus. Se Ele se afastar, a gente vai perceber que absolutamente tudo onde colocamos a nossa confiança e o nosso prazer era tão vazio quanto a presença de Deus será naquele momento. Querido, se você não resolver as suas carências em Jesus, você não vai resolver em nenhum outro. Eu atendo casais, muitos, que, porque buscam no parceiro a satisfação das suas carências, continuam carentes. Porque a única forma de suprir a sua carência é o Senhor Jesus. Eu estou falando de todos os tipos de carência, desde afetiva, sexual, todas elas. O seu cônjuge não vai resolver o seu problema. Quem vai fazer isso é o Senhor Jesus. Se, por causa das nossas iniquidades, ele se afastar, perceberemos a loucura das nossas atitudes atuais e clamaremos e não seremos ouvidos. No capítulo 11, eu preciso acelerar. Capítulo 11, versículo 1. Ele muda agora a figura, não é mais o marido e a mulher, é o pai e o filho. Mas ele continua falando de nós, ele continua falando dele. Capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Aconteceu com você isso, velho? Deus te amou e te chamou do Egito, te tirou da escravidão. Continuando. Mas quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. Eles oferecem sacrifícios a outros deuses e queimam incenso aos ídolos esculpidos. Eles estão servindo a deuses esculpidos. Eles mesmos fazem os próprios deuses. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Olha que dá quase, eu não tenho esse direito de ter dó de Deus, seria ridículo. Mas olha só, ele está dizendo, cara, fui eu que fiz tudo isso e ele está seguindo outros deuses. Eu amei, eu libertei, eu salvei, eu ensinei a andar e ele acha que é melhor adorar um Deus esculpido com a mão. Onde que eu estou? 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e à Síria, não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se. Eles, nós, você, eu, nos recusamos a nos arrepender da nossa vida esquisita e incoerente. E porque insistimos nisso, a gente vai receber a recompensa das nossas atitudes. Isso não é uma palavra agradável, mas eu não tenho direito de dizer outra palavra. Deus, por uma absoluta incoerência, e isso estou falando como homem, insiste com a gente. É incoerente Deus insistir com você.
Eu não insistiria com você, você não insistiria comigo, eu não insistiria comigo. Gente como ele, transformar gente como a gente, não faz sentido do ponto de vista humano. Mas Lucas, não abra, Lucas 19:10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse era o momento de dar glória, viu? Os irmãos pentecostais ajudam. Eu construí toda a pregação para esse momento. Então vou tentar de novo. Nessa situação toda, nós insistindo em não nos arrepender e estar desviados. Lucas 19:10 diz que ele, o Senhor, o Filho do Homem, veio buscar o que se havia perdido. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse é o amor incondicional. Não abra, mas o Salmo 100, infelizmente o tempo já estourou. O Salmo 103, ele diz isso. 103:8. O Senhor é compassivo e misericordioso. Você crê nisso? Muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. É Velho Testamento isso, tem certeza? Deixa eu repetir de novo que vocês não entenderam. Isso é Velho Testamento, irmão. O pessoal fala que é lei, Velho Testamento é graça. Presta atenção. 103:10. Deus não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Essa exortação, irmãos, de hoje, essa exortação de Deus, é para nos levar ao arrependimento real. Volte, querido. Entenda o que está fazendo de errado e mude. Simples assim. Abandone aquilo que Deus já te mandou abandonar e volte à sensatez. Último texto, irmão, Oséias 14. Eu precisei acelerar. Oséias 14 que está aberto, versículo 1. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Olha, eu estou lendo Oséias, é o final de Oséias, e toda essa carta de Oséias foi para nós, para nos fazer entender o nosso pecado, e nos confrontar daquilo que não tem agradado a Deus. E aí no final do livro de Oséias, capítulo 14, ele fala, volte, ó Israel. Se você se percebeu devedor, se no nosso bate-papo você percebeu que você tem tido atitudes de prostituta, desculpa ser tão duro. Se você percebeu que você tem tido atitudes de que não agradam ao Senhor, no final do versículo, do livro, no capítulo 14, 1, ele fala, volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. É verdade que você está sofrendo porque você pecou. Porque você pecou não, porque você se afastou de Deus. E porque você se afastou de Deus, você começou a pecar. Preparem o que vocês vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não pode salvar. Agora é a hora de você reconhecer isso, irmão. A Assíria, isso aqui é a figura de tudo que a gente falou, do mundo. O mundo não pode resolver o seu problema. A Síria não pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos os nossos deuses, aquilo que as nossas mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio. Se você se voltar ao Senhor, e faça isso enquanto você está vivo, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você entender que você tem gastado
todo o seu ativo, tudo aquilo que você tem de bom, você tem gastado com outros que não Deus, se você tem construído relacionamentos que não são para a glória de Deus, hoje é dia de simplesmente voltar ao Senhor, se arrepender enquanto ainda é tempo. Ainda é tempo. Você não sabe, desculpa falar, soa ruim, né? Soa apelo. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Você realmente não sabe se vai estar vivo amanhã. E eu não estou falando para você vir aqui na frente, estou falando para você tomar a decisão de fazer diferente. Tomar a decisão de fazer do jeito certo, daquele jeito que agrada a Deus. Abandonar a sua infidelidade e voltar a Oséias, voltar ao Salvador, voltar, abandonar a Gomer. Você é Gomer. Abandonar os seus amantes e ficar com seu marido.